Boa tarde, crianças, boa tarde, família. Vamos começar mais uma videoaula. Hoje a nossa aula é de história. Peguem então a apostila da letra A do segundo bimestre, tá bom, pessoal? Abram lá nas páginas 92 e 93 de história. A Pro deixou esses carrinhos aqui, ó, porque hoje na aula de história nós vamos falar sobre a importância da criação da roda, tá? A roda que hoje tem uma grande importância aí na nossa vida para várias coisas, para utilização em carros, motos, ônibus, mas há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, ela não existia. Então, quando ela foi criada, foi uma grande revolução na vida do ser humano, na vida da humanidade. Então, por isso que eu deixei esses carrinhos aqui, porque nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Na página 92 e 93, nós vamos iniciar a unidade 1, que se chama Trabalho, uma necessidade do ser humano, tá? Então, nessa unidade, nós vamos falar aí um pouco sobre os diferentes tipos de trabalho, tá bom? O trabalho, ele sempre foi uma necessidade na vida de todo ser humano. Com o passar dos anos, os tipos de trabalho foram evoluindo, foram mudando, certo? E foram surgindo novas profissões, novas atividades, mas há milhões de anos o trabalho ele era essencialmente feito para a sobrevivência do ser humano. Era o plantio de um alimento, a colheita do alimento, o trabalho com a terra, construção de moradias. Com o passar dos anos, isso foi evoluindo, a tecnologia foi chegando, foi surgindo novas profissões. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a importância do trabalho na vida do ser humano. Nas páginas 92 e 93, tem uma pintura do artista Vincent van Gogh. Ele pintou esse quadro há muitos anos atrás, no ano de 1888. Olha na sua apostila, tá bom, gente? Observe com atenção cada detalhe da obra, o que ele quis mostrar aí nessa obra, certo? Vamos acompanhar a leitura das questões aqui ao lado, da abertura da unidade. Questão número 1, tá assim. Como é o ambiente retratado na pintura? Então, observa aí, é um ambiente rural, um ambiente do campo, ou é um ambiente urbano da cidade? Vocês podem observar que é um ambiente rural, né? É uma região do campo, tem plantações, pouquíssimas casas, algumas pessoas trabalhando. Tenta achar aí na sua apostila onde você vê essas pessoas trabalhando. Vamos lá então, continuando. O que as pessoas retratadas estão fazendo? Então, procurem aí onde tem as pessoas, elas estão bem pequenas aí na pintura. Por exemplo, uma aqui, ó, vou tentar mostrar na câmera. Aqui em cima, aqui, tem um homem, ó, ele tá provavelmente, né, fazendo a reforma dessa construção aí, que parece ser feita de palha, certo? Tem outras pessoas andando na carroça lá atrás. Olhe na sua apostila para ver com mais detalhes, tá bom? Então, as pessoas estão trabalhando, certo? Número 3. Que tipo de trabalho as pessoas estão fazendo? Olha aí com atenção. Elas estão fazendo um trabalho braçal. Elas estão trabalhando com a terra, estão trabalhando com as plantas, com as construções, certo? De casas, animais. Algumas estão... Tem uma pessoa que está conduzindo uma carroça com um animal. Número 4, que elementos da pintura facilitam o trabalho das pessoas na colheita. Então, vocês podem observar aí que as pessoas estão trabalhando numa região do campo, especificamente numa colheita. A pergunta da 4 é, que elementos da pintura facilitam esse trabalho da colheita? Se vocês observarem aí na sua apostila, com atenção, eles utilizam a carroça ou o carrinho de mão. Então, esse elemento, esse instrumento de trabalho, ele facilita no carregamento do produto que eles estão colhendo aqui, do alimento que eles estão colhendo, certo?
Vamos para a próxima página, página 94 agora, de História. Acompanhe a leitura com a Pro do textinho lá em cima, para a gente iniciar essa nossa conversa. A pintura de Vicente Van Gogh traz uma plantação na qual está sendo feita uma colheita. Vocês observaram que é uma plantação, é uma região rural, uma região do campo, e os poucos trabalhadores que estão ali estão fazendo uma colheita, certo? É possível observar que o artista retratou carrinhos com rodas. Se você não observou isso, volte lá na pintura e procure todos os carrinhos que tem, as carroças, carrinho de mão que tem roda. Procure aí na sua apostila todos os elementos que possuem roda, certo? Pergunta número 1 está assim. Por que você imagina que os trabalhadores utilizam carrinhos de mão em colheitas como da pintura? Então, por que você imagina que eles utilizavam esses carrinhos de mão nas colheitas? Pensa um pouco e fala com a pessoa ao seu lado. Por que esses trabalhadores aí da pintura do Vicente Van Gogh, eles utilizavam um carrinho de mão? Para facilitar no trabalho, não é verdade? O carrinho de mão facilita o trabalho do agricultor. O que são agricultores? São as pessoas que trabalham justamente com a plantação e a colheita de alimentos, certo? Então, número 1, por que você imagina que os trabalhadores utilizavam carrinho de mão? Para facilitar no trabalho, tá bom? Essa é a resposta da 1. Número 2 está assim. Converse com seus colegas e responda: por que os carrinhos de mão ajudam na colheita? Então, por que esses carrinhos aí da pintura ajudam na colheita dos alimentos, das plantações? Por quê? Pensa e responda com a pessoa ao seu lado. Não fica somente esperando a resposta com a Pro. Conversa, troque ideias. Pense aí, ó, eu tô com um carrinho aqui, imagina que esse meu carro seria um carrinho de mão ou uma carroça. Se eu colocasse sacos de batata, por exemplo, imagina que a colheita foi de batata. Se eu colocasse sacos de batata nessa carroça, não seria muito mais fácil o carregamento nos carrinhos de mão do que colocar o saco nas costas ou carregar nos braços? Pensa nisso. Então, a pergunta 2 é: por que os carrinhos de mão ajudam na colheita? Porque eles ajudam a carregar mais alimentos, tá bom? Essa foi a 2. Número 3. Você acha que o ser humano sempre utilizou carrinhos de mão? Justifique sua resposta. E aí, pessoal? Vocês acham que o ser humano ele sempre utilizou o carrinho de mão? A Pro vai colocar para vocês lá uma foto do carrinho de mão para vocês observarem. A resposta é não, né, gente? O carrinho de mão, há milhões de anos atrás, ele não existia. Então, as pessoas que trabalhavam com a terra, os agricultores que faziam o plantio e depois a colheita, eles tinham que usar mais força física, ou seja, mais a força do corpo, dos seus braços, dos seus ombros, para carregar o peso dessa colheita. Isso há muitos e muitos anos atrás, quando ainda não existia o carrinho de mão. Então, pode escrever que não, que ela não existiu sempre. A pergunta é: você acha que o ser humano sempre utilizou carrinhos de mão? A resposta é não, somente depois da invenção do carrinho de mão, certo? Número 4. Como você imagina que era o trabalho antes dos carrinhos de mão serem inventados? Como que você imagina, gente? Pensa lá na época da pré-história, por exemplo. Os seres humanos, eles precisavam se alimentar. Naquela época não existia supermercado, não existia quitanda para eles ir até um lugar comprar o alimento. Eles precisavam plantar, cultivar. O que significa cultivar? Cuidar, né? Cultivar aquela plantação para depois poder colher e comer, se alimentar. Mas era muita coisa para colher, era muito peso.
Então a pergunta da 4 é: como você imagina que era o trabalho antes do carrinho de mão ser inventado? Era um trabalho mais pesado, mais difícil, as pessoas carregavam mais peso, certo? Porque não tinha ainda a invenção do carrinho de mão, que facilitava lá o carregamento dos alimentos. Na página 95 agora, página 95 de História, acompanha a leitura lá do trechinho em cima com a Pro. A invenção do carrinho de mão facilitou o trabalho do ser humano e só foi possível após a invenção da roda. Então, olha que interessante. Antes do carrinho de mão, que é aqueles que vocês viram na imagem que eu compartilhei, antes da invenção do carrinho de mão, veio a invenção da roda. Há relatos, há estudos que dizem que a roda, ela foi inventada, o primeiro registro de uma roda, ela foi encontrada há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Então, antes da vinda de Cristo à Terra, a roda já tinha sido inventada, certo? Então, depois de muitos anos que os seres humanos perceberam a importância da roda na vida deles, que a roda poderia auxiliar no carregamento de cargas, poderia auxiliar na sua locomoção, ao invés de ir andando para todos os lugares, eles poderiam utilizar a roda para se locomover mais rápido, para carregar mais peso. Depois disso, eles pensaram: poxa, se eu colocar essa roda em cima de alguma estrutura que eu possa colocar meus carregamentos dentro, eu vou poder carregar muito mais peso. E foi aí que inventaram o carrinho de mão. Vamos para a questão número 5 da página 95 de História, que está assim: para que utilizamos a roda atualmente? Para que nós utilizamos a roda atualmente? Então pensa, tudo que tem roda que você se lembra. Nos carros, certo? Aqui eu tenho relógio, né? Mas nas motos, nos ônibus, nos caminhões. Que mais tem roda? Em brinquedos. Mais alguma coisa que a Pro não lembrou? Comenta com a Pro lá no chat se tem mais alguma coisa que tem roda e que a Pro não comentou aqui no vídeo, tá? Escrevam essas opções na questão 5. Número 6 está assim: em sua opinião, a invenção da roda foi importante? Justifique a sua resposta. Então pensa um pouco, a invenção da roda, será que ela foi importante? Claro que quando ela foi inventada, ela não era assim, né, gente? Ela era de madeira, era algo muito mais simples do que nós vemos hoje nos carros, nos ônibus. Mas na sua opinião, essa invenção foi importante? Com certeza, foi uma das invenções mais importantes da humanidade. Porque, a pergunta está falando para justificar, explicar. Porque facilitou o trabalho do ser humano. Pode responder aí na questão 6, tá bom? Continuando, embaixo tá assim: a roda é uma invenção importante para o dia a dia das pessoas. De acordo com as necessidades, foram desenvolvidas soluções e aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Isso ocorreu em relação à alimentação, à proteção e ao trabalho, por meio do qual o ser humano transformou e ainda transforma a natureza. São exemplos desse processo: arar a terra, que é mexer com a terra, plantar, colher, domesticar e criar animais, construir estradas e pontes. Então, nesse pequeno textinho, tá falando da importância da invenção da roda para o dia a dia das pessoas, certo? E também da importância do trabalho na vida do ser humano. Como eu disse no início da aula, as pessoas começaram a trabalhar por uma necessidade de uma melhor qualidade de vida. Elas perceberam que se elas não cuidassem da terra, se elas não plantassem, não colhessem o próprio alimento, elas não iam ter o que comer. Não ia só poder ficar sempre esperando dar um fruto de uma árvore. Elas perceberam que precisavam trabalhar para ter o próprio alimento.
E com o passar dos anos, eles começaram a criar animais, criar bois, vacas, porcos, para que esses animais fornecessem alimentos para a própria pessoa e também para a família dela. Então foi aí que foi surgindo a importância do trabalho na vida do ser humano, certo? Com o passar dos anos, depois da invenção da roda, inventaram o carrinho de mão, as carroças, os carros, e aí eles pensaram, opa, agora que nós temos carros, não dá para ficar sempre andando numa estrada de terra ou no meio do mato, não, vamos construir as estradas. Foi aí que começou um outro tipo de trabalho de construção de estradas, pavimentação das ruas, mas isso depois de muitos e muitos anos e o desenvolvimento dos trabalhos das pessoas, certo? Aqui nesse Saiba Mais, a Pro não vai ler na íntegra, mas ele fala um pouquinho sobre a agrofloresta. A Pro falou muito sobre o trabalho do agricultor, que é um trabalho braçal de pessoas que trabalham com a terra, com a plantação e a colheita. Essa agrofloresta é um tipo de trabalho que as pessoas elas procuram não desmatar. O que é desmatar? Sempre derrubar árvores, cortar árvores, mas sempre que faz esse tipo de trabalho de cortar uma árvore, elas vão lá e plantam várias no lugar. Árvores frutíferas, ou seja, árvores que dão frutos, e é um trabalho pensando no meio ambiente. Porque nós sabemos que a árvore, que as plantas em si, elas limpam o nosso ar. Então, se o ser humano ficar sempre trabalhando, corta a árvore, arranca a planta, uma hora nós não vamos ter ar puro para respirar. Então, a agrofloresta é um tipo de trabalho que ele corta sim uma árvore, mas ele planta várias outras no lugar. E aí tem a foto de um homem trabalhando aí, ó. Opa, deixa eu pôr aqui na câmera. Trabalhando com a colheita, certo? Acompanha a leitura da legenda com a Pro. Ainda hoje, o ser humano transforma a natureza por meio do seu trabalho. Então, nós transformamos o nosso meio ambiente por meio do trabalho. Um lugar que não existia uma plantação, o ser humano pode ir lá transformar aquela paisagem por meio do próprio trabalho dele, para ter o alimento, tá bom? A Pro vai pausar o vídeo e vai continuar num outro, para não ficar tão longo.